Amém. Queridos, abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 1. Nós estamos vindo, esse mês, abril e maio, falando sobre devoção. Primeiro eu falei sobre a oração coletiva e oração individual, e práticas de como nós precisamos ter para preservar a saúde espiritual do corpo. Na segunda ministração, o Mazinho falou sobre Deus encarnado, que foi o Evangelho de João, capítulo 1. E na verdade, esse texto de 2 Timóteo, ele está no script da pregação, mas estava só para o final de maio, mas ele está dentro disso também. Porque como falar de Deus se não ter fé em Deus? Fica difícil, né? Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, e ao mencionar-te sempre em minhas súplicas, noite e dia. Novamente, dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, e ao mencionar-te sempre em minhas súplicas, noite e dia. Queridos, aqui o apóstolo Paulo, ele tem uma preocupação de encorajar Timóteo a ter firmeza no ministério, a Timóteo a ter uma fé pura. E a primeira coisa que eu quero falar com você aqui depois nós vamos lendo, Paulo ele fala, olha, sirvo com consciência limpa. E é algo que nós estamos batendo na tecla cotidianamente sobre pureza e santificação. É de extrema importância que nós venhamos servir ao Senhor com uma consciência limpa e pura. Porque senão, você sabe o que acontece? Nós pegamos um bom depósito de Deus e nós misturamos. Aí eu me recordo, se eu não me engano, está em Eclesiastes, eu não sei se é capítulo 3, mas que fala do perfumista que deixa a mosca pousar no perfume e coloca a essência a perder. E muitas vezes, com a forma de nós procedermos com uma consciência não limpa diante de Deus, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos trabalhando para permitir que a essência seja contaminada. E a essência, ela não pode, em momento algum, ser contaminada. E Paulo, tanto na sua primeira carta, quanto na sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele vai estar enfatizando a Timóteo coisas que aconteceriam no tempo do fim. E para que Timóteo ficasse atento a todas essas coisas. Então, consciência limpa. E ele vai seguindo aqui: recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. No versículo 4 aqui, quando nós lemos a primeira coisa, recordo-me das tuas lágrimas. Irmãos, não tem como ter uma vida de relacionamento com Deus se não houver quebrantamento. Ontem eu estava à noite, eu não estava nem pensando nisso, mas em dado momento no trabalho, quando eu parei no aeroporto, estacionei, fui no banheiro e voltei, e eu olhei e eu vi assim, falei, caramba, olha o tanto de gente que está envolvida aqui. E eu fico pensando, eu falo, cara, como os dias passam e nós estamos envolvidos com tantas coisas e às vezes passa desapercebido as coisas espirituais. Deus, ele pode, no meio do trabalho, no meio da faculdade, aonde quiser, ele tem liberdade para comunicar ao nosso espírito. Só que nós precisamos ter sensibilidade, quebrantamento no nosso coração. Irmãos, e quando nós falamos de fé, a fé, ela é algo que ela contraria de forma assim, chega a ser às vezes até louco na nossa cabeça, contraria tudo aquilo que nós imaginamos. A fé, Deus age em meio à improbabilidade, coisa que assim, não tem mínima chance de acontecer. Deus, ele vai lá e age. Mas até o Senhor agir, precisa haver quebrantamento.
perceber nas pequenas coisas Deus agindo. E às vezes, você sabe o que acontece? Nós estamos com o nosso olhar no extraordinário de Deus. E o ordinário está acontecendo todo dia e está passando desapercebido diante da gente. Nós precisamos de quebrantamento. E uma coisa que, assim, isso aqui eu acho que é a chave. Eu chamo disso aqui da fé transmitida. Paulo declara para Timóteo: olha, também recorda da fé sincera que há em ti, que primeiro habitou na tua avó e depois na sua mãe. Provavelmente aqui o pai não era um homem velho, porque senão estaria aqui também. A fé aqui é transmitida. A fé de Timóteo te rastro. E o rastro da fé de Timóteo era o exemplo da fé da avó, e que também teve fé na vida da mãe. E muitas vezes nós achamos que o Senhor vai estalar os dedos e Ele vai fazer tudo. E nessa fé transmitida através de um posicionamento nosso a Deus, essa fé alcança a vida de outras pessoas. Pessoas, elas conhecem o Evangelho muitas vezes na nossa vida pela nossa postura, sem sequer nós abrirmos a boca. Mas essa fé tem que ser transmitida. E às vezes, com as nossas palavras, a fé não consegue ser transmitida mais do que com as nossas atitudes. A atitude, ela vai valer muito mais do que as nossas palavras. Você lembra que, acho que semana passada, ou retrasada, eu falei sobre o falarmos da palavra de Deus e o sermos obedientes à palavra de Deus. Como é que eu usei? O vácuo que tem no meio do caminho? Eu esqueci aqui o termo que eu usei com vocês aqui, mas é como se tivesse um vácuo no meio entre sabermos e praticarmos. Abismo. Abismo foi a palavra. Abismo, é isso aí. Então, nós precisamos não ter a nossa vida nesse abismo, de saber a palavra e de não cumprir a palavra. E eu estava olhando algumas indicações de leitura para fazer hoje. Aqui depois eu vou fazer no grupo para não perder muito tempo. E dentro do livro do Mãe Rinaldo, Espaço para Deus, ele vai estar trazendo a origem da palavra obediente, e ele vai estar trazendo a reflexão, e ele vai dizer a seguinte coisa: obediência, ela vem do original de ouvir, é uma origem latina, e vem do original de ouvir. Eu falei, cara, isso é muito interessante, porque como nós vamos transmitir a fé? Como nós vamos ter uma fé genuína se nós não estamos ouvindo o nosso Criador? Se nós não estamos ouvindo o nosso Deus? Não tem como. Irmãos, o papel da igreja principal é transmitir a vida de Deus. É ter fé para transmitir. Porque muitas vezes o que abate o nosso coração, você sabe o que é? Nós falamos de Deus para as pessoas e temos um sentimento: nada está acontecendo. Alguém tem esse sentimento? Ou só eu que estou ouvindo dessa crise? Nós falamos, não, mas eu preguei e não mudou. Eu falei no Evangelho e não mudou. É fé. A semente aí, ó, foi lançada. A terra está sendo regada. E nós podemos pregar para o maior incrédulo do mundo. A fé, ela precisa ser transmitida. E às vezes a fé não vai ser não vamos achar fé no coração do outro, mas a fé que habita em nós, que é a fé de Deus, em algum momento vai achar espaço, vai entrar no coração das pessoas. E muitas vezes até o conceito de fé nós estamos errados. Muitas vezes, você sabe qual é o nosso conceito de fé? Não, eu tenho fé. Aí, na verdade, nós falamos que temos fé, mas não é fé. A verdade é, eu tenho confiança na força do meu braço. O conceito de fé, às vezes, é muito errado. Porque fé não é pensar positivo. Eu posso olhar para algo danoso, algo que está muito ruim, e ter um pensamento positivo a respeito. Não, vai dar certo, você vai ajustar. Mas isso não é fé. Fé é quando nós estamos mergulhados no Senhor, e mediante ao cenário que está ao nosso redor, nós vamos ter certeza no Espírito. A
fé ela não tem a ver com nada externo, ela tem a ver com o que é interno. Nós vamos ter a convicção do nosso espírito de que Deus vai agir. E é a partir disso, mediante uma convicção interior, é aonde nós vamos nos lugares mais terríveis pregar o Evangelho. Eu já citei aqui o exemplo de dois jovens, e literalmente eram jovens moravianos, que eles tentaram a todo custo ir para uma ilha para pregar o Evangelho. Eles ofereceram o Senhor daquela ilha, pagar a passagem deles. Eles ofereceram, você não vai ter custo, eles fizeram de tudo. E o Senhor da ilha falou para eles: ó, só tem um jeito de vocês virem para cá, se vocês vierem como escravos. Você sabe o que os jovens moravianos fizeram? Eles foram como escravos. E escravo já não é mais novo assim. Não tinha retorno mais para a família. E o navio partindo, a história diz que eles declaram a palavra de Paulo, que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício através de nós. Irmão, se isso não é fé, você doar sua vida para ser escravo, para pregar o Evangelho, eu não sei. E a gente, quando olha para isso, é difícil da gente compreender uma profundidade dessa fé. Se não for pelo Espírito, nós não compreendemos. Vamos seguindo aqui, versículo 6, diz assim: e por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que é em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo aqui chama Timóteo para um despertamento. Paulo ele fala com Timóteo: Timóteo, lembra do que foi dito a teu respeito e lembra também da imposição das minhas mãos sobre ti. Você sabe que, irmãos, o que muitos de nós, em algum momento, na verdade todos nós, acontece, nós esquecemos da palavra que Deus liberou a nosso respeito. Nós esquecemos da palavra que Deus liberou para cooperarmos na missão dele. Aí nós desanimamos, nós olhamos para os intempéries da vida e ficamos paralisados. Mas Paulo fala para Timóteo: olha, Timóteo, lembra-te que desperte o dom de Deus que é em ti e que te foi concedido mediante a imposição das minhas mãos. Irmãos, a palavra profética, ela todo tempo, ela precisa estar sendo lembrada. Nós precisamos guardar quando alguém vem e traz uma palavra de Deus e comunica. E às vezes nós ouvimos, mas não guardamos, porque tem palavras que é para agora. Só que tem palavras que elas vão passar por um tempo de maturação da nossa parte e vão acontecer talvez anos depois. Mas essa palavra precisa estar guardada no nosso coração. Nós precisamos constantemente andar espertos. E quando estiver dormindo, despertar do sono. Irmãos, o texto do sermão, Mateus 24, vai estar falando que a volta do Senhor vai ser dias onde as pessoas vão estar desapercebidas ao que está acontecendo. E muitas vezes, quando nós falamos sobre ter uma fé pura, simples e genuína, nós misturamos a fé em Deus com circunstâncias terrenas. Ah, Deus está agindo na minha vida porque está todo mundo bem na minha casa. Deus está agindo na minha vida porque eu estou com um bom emprego. Irmãos, isso aí, você sabe o que é isso aí? Isso aí é torre, é prédio de areia, que vai derrubar. Deus ele vai vir, vai abalar todas essas coisas. Aí a nossa fé não está em Deus, a nossa fé está nas coisas dessa vida. Aí você sabe o que acontece? A hora que Deus vai lá e fala: não, agora eu vou ajustar esse ponteiro aqui e eu vou de fato mostrar para o meu filho e para a minha filha o que é a fé em mim. Aí a didática de Deus quebra na nossa vida. Aí você sabe o que acontece? Uns reconhecem e se submetem, e outros correm no abraço do desespero. Porque achava que era fé na vida. Estava entorpecido pelo Deus desse século. E isso é perigoso, irmãos. Andarmos entorpecidos pelas coisas dessa vida é perigoso. Porque muitas vezes nós vamos deixar de ouvir a Deus porque estamos com o nosso coração agarrado às coisas dessa vida. Quando nós falamos de fé no século XXI e nós olhamos a fé no século lá, se não me engano, 14, que foi o período que começou os pré-reformadores, se eu não me engano,
você vai ver lá os pré-reformadores morrendo, porque eles estavam combatendo o falso evangelho. E eles não estavam falando mal de ninguém, eles não estavam agredindo ninguém, eles só estavam pregando a verdade. Quando nós falamos de fé no século XXI e olhamos para a vida dessas pessoas lá atrás, a gente precisa ver, caramba, será que tem fé mesmo? Quando nós olhamos para a história e falando de fé, e olhamos que pessoas da sua família estavam sendo lançadas nas arenas e o número de cristãos só cresceu, a gente precisa orar e ver que tem alguma coisa que é errada. Será que nós temos fé para isso? Irmãos, eu não tenho, mas eu estou buscando. Eu acho que é melhor reconhecer que achar que tem que ter. É o caminho mais saudável. Então, nós precisamos andar atentos, irmãos, espertos, com aquilo que o Senhor está fazendo. Versículo 8: portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, e nem de mim. Timóteo, não se envergonhe de Cristo, e nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Irmãos, quem quer sofrer no nosso tempo? Quem quer sofrer, e principalmente sofrer pelo Evangelho? Não é sofrer, porque quando você fala de sofrer pelo que você quer, aí nós vamos sofrer. Vamos ou não vamos? Agora, sofrer pelo Evangelho de Cristo. E Paulo faz um convite para Timóteo aqui, ó. Timóteo, vem sofrer comigo. Irmãos, esse tipo de palavra não é legal. Não é, mas é Evangelho. Não é figura de entrar com um lenço e tudo mais. Isso é universidade. Isso não edifica a fé de ninguém. O que edifica a fé é o Evangelho. É crer no Filho de Deus. Se não for dessa forma, agora quando Paulo faz esse convite, vem sofrer comigo, isso desafia muito a nossa vida. Porque nós estamos fazendo o caminho contrário. Nós estamos fugindo do sofrimento. Nós estamos correndo, na verdade, a nossa alma está nos empurrando para o conforto. E o Espírito está nos empurrando para fazer o que tem que ser feito. E a maior guerra, às vezes, como cristão, nós achamos que a maior batalha que nós enfrentamos é contra o diabo. Não é. A maior batalha que nós enfrentamos somos com nós mesmos. E o maior trabalho de Deus, muitas vezes, é nos livrar de nós mesmos. Mas uma fé genuína, ela vai suportar o sofrimento. Ela vai suportar o sofrimento. E assim, irmãos, esse texto aqui que mais me impacta é quando Paulo fala para Timóteo da fé sincera que habita nele e que habitou na voz da mãe. Deus, ele sempre trabalha na história de forma geracional. Deus, ele não chega, faz nada, se ela fiz, muda tudo, não. Você vai ver na história. Deus de Abraão, de Isaac e de os profetas, a mesma coisa. Deus vem construindo uma mentalidade no meio dos profetas do Antigo Testamento. Deus vem construindo, a partir da nova aliança, uma mentalidade coletiva. Quando Jesus, no seu ministério terreno, ele pega e constrói uma identidade nos discípulos, a tal ponto que eles começaram a morrer pelo Evangelho, é porque eles entenderam que a missão era maior que a vida deles. Eles tinham fé porque eles viram Cristo morrer, ser obediente até a morte de cruz. E por isso eles se doaram também, começaram a morrer pelo Evangelho. E teve uns que nem morreram, que era tão assim, ruim que nem morreu. Pegaram o João, vamos exilar João, que eles expulsaram mais para fazer com esse camarada. E assim, olha, irmãos, num cenário terrível, um camarada lançado numa ilha para morrer, ficar no erro. O camarada teve uma revelação profunda de Deus. Se isso não é fé, vocês estão entendendo? A maioria das vezes que nós crescemos na fé, Deus, ele coloca a gente em assim, vários apoios. Vocês já pararam para observar isso? Eu estava até falando com a Tamires aqui, quando a gente estava falando aqui e tal, aí eu fui abrir o bloco de notas, o nome do telefone, e ele não costuma fazer isso. Ele normalmente faz isso no grupo geral nacional.
Seu aluno mandou uma mensagem no privado e mandou a seguinte coisa, ali embaixo da mensagem: Deus zela pela sua palavra. Falando que Deus zela pelo que promete. E por último, Paulo ele vai tratar de Timóteo aqui, falando da vocação. E diz assim, versículo 9: Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe a luz à vida e a imortalidade pelo Evangelho, da qual fui constituído pregador e apóstolo e mestre, e por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui importante. Ninguém se forma pastor. Pastor não é profissão. Pastor é vocação. Tem muitos de nós aqui que têm dons. Dom, nunca olha para o dom e acha que assim, é uma coisa mecanizada. Não, dom é santa vocação. Muitas pessoas têm olhado para o ofício como uma profissão e têm desfiado na fé. Quando eu entendo que isso é uma santa vocação, uma convocação divina, eu vou ter essa disposição que Paulo está encorajando a Timóteo aqui, para sofrer com o tipo cristão. Porque eu entendo que é uma santa vocação. E Paulo vai estar falando para ele: olha, eu sofro todas essas coisas, eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Nós temos a certeza que nós temos crido. No dia que a nossa alma está lá desamparada, irmãos, a verdade é essa, vamos ser sinceros. Tem dia que nós acordamos e levantamos, nós nos assentamos para tomar café, nós olhamos para o horizonte e não estamos vendo nada. O sentimento que ele aflora dentro da gente é uma desolação, uma falta de consolo terrível. Eu sei que é isso, irmão. A gente vai ficar enfeitando um negócio falando que não é. Tem dia que nós estamos olhando para o horizonte, mas não estamos vendo nada. Aquela coisa, sei lá, parece que abre uma cratera dentro da gente. A gente fala: quem eu sou? O que eu estou fazendo? Acho que é melhor eu me matar e me levar logo para acabar com o meu sofrimento. E a gente não tem essas coisas de vez em quando. Mas, por crer, você sabe o que acontece? Aí nós tomamos aquele dia desamparado, faltando consolo, aí nós oramos. E muitas vezes, sem perceber, aquele sentimento de desolação dessa hora. Eu, durante muitas vezes, que eu me sinto meio desolado e tudo mais, vocês acreditam que eu só vou lembrar que aquele sentimento foi embora no meio do dia ou no final do dia? Eu falo: caramba, eu não estou sentindo mais isso, mas já se foi há muito tempo. Deus, ele age, irmãos, da forma que ele quer agir. E essa atitude de corrermos para Ele no dia mau, essa atitude revela que nós reconhecemos o Senhor e Ele sobre a nossa vida. Você já pensou na crucificação de Jesus? Judas, ele pegou a rota da corrida ali muito errada. Ele foi correr para quem não podia fazer nada por ele. Ele aceitou trair Jesus e depois ele voltou lá os principais sacerdotes e doutores da lei e falaram: doutor, eu quero devolver o dinheiro que eu recebi. Ele pode receber esse dinheiro. E eles não tiveram nenhum tipo de compromisso com a vida de Judas. Aplicação prática para isso. Nós precisamos aprender para quem nós corremos no dia mau. Porque nós vamos falhar, nós vamos errar. Deus não tem problema com isso. Deus tem problema com quem não reconhece que erra. Ali não tem problema. Muitas vezes nós erramos e queremos persistir no erro. Parece que a fé ela vira, o fio foi ligado ao contrário. Em vez de a gente abandonar aquilo que não é para fazer, a ligação foi feita inversa, a gente corre para fazer o que não é para ser feito.
Irmãos, quando eu falo isso, muitas vezes nós atrelamos pecado a coisas assim, maldizer o outro, adultério, ser caloteiro. Nós atrelamos pecado a essa coisa, e é pecado, tudo isso é pecado, mas nós não olhamos e atrelamos pecado a não cumprir a vontade de Deus. Não cumprir a vontade de Deus é pecado. Ah, mas eu não fiz tal coisa que eu deveria fazer. Pecado de omissão. Aí a gente não olha isso como pecado. Nós devemos olhar. Não cumprir a vontade do Senhor é pecado. E muitas vezes, para ter fé, para cumprir o que Deus determinou, nós vamos ter que, de fato, mergulhar nele. Porque se não mergulhar, a coisa ela não acontece. Irmãos, Deus ele escolheu na sua soberania nos inserir na grande obra dele na face da terra. Amém. Ele nos escolheu. Tem uma coisa: você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele te inseriu. Amém. Nós fomos elegidos nele, acho que Efésios, se não me engano, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Nós fomos eleitos nele. Então, às vezes a gente fala assim: não, eu aceitei Jesus. Não, ele te aceitou. Você não aceitou Jesus. É ele que te aceitou. Irmão, nós somos ruins. Nós não íamos querer aceitar o Senhor se ele primeiramente não nos aceitasse. E às vezes assim, para a gente fechar aqui, nós colocamos a nossa fé em tanta coisa que Deus às vezes nem no último da fila ele dá. Nem no último da fila ele dá. E muitas vezes, você sabe o que nós temos que fazer na nossa vida? Fazer igual falar no computador, é formatar, apagar tudo, zerar tudo. Não, deixa eu resetar tudo aqui e começar certo. E eu falo uma coisa para vocês: não, quando necessário fazer isso, não resista. Não resista. Resetar tudo, isso é uma demonstração de fé em Jesus. E quando eu falo fé, é uma fé que ela é comunicada pelo Espírito de Deus a tal ponto que o mundo ele vai estar todo quebrado ao nosso redor. Nós vamos estar tristes, sentindo, chorando, gemendo, mas nós não vamos duvidar do que Deus pode fazer. Nós não vamos duvidar em quem nós temos crido. Essa é a fé que vem do Espírito de Deus. Você pode ver que o nosso próprio Senhor Jesus chegou um momento que estava tão pesado para ele, estava tão angustiante, que ele exclama: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Depois ele respira e fala: mas todavia, seja feita a tua vontade. Fé. Eu lembrei muito do trecho do Reinaldo, quando ele pega, quando ele fala sobre obediência, no original é ouvir. Ouvir e permanecer naquilo que ouvimos. Irmãos, eu creio que o Senhor ele tem dado muita graça para a gente. Eu creio que o Senhor tem liberado muita coisa para edificar a nossa vida. Mas nós precisamos guardar o bom depósito que o Senhor tem feito. E essa responsabilidade não é minha. Essa responsabilidade não é da liderança da igreja somente. É uma responsabilidade coletiva de guardarmos o bom depósito de Deus nas nossas vidas. É uma responsabilidade coletiva. Por quê, irmãos? Porque o reino é constituído de reis e sacerdotes. Não é uma pessoa, não é uma meia dúzia de pessoas. É o reino de reis e sacerdotes. Por isso, essa responsabilidade coletiva.